Seja bem-vindo a mais um episódio do YangCast. Não, esse momento aqui é o momento que acontece o melhor encontro do mundo, que é o momento que esse apresentador aqui se encontra com o melhor telespectador. Eu sei que quem assiste o YangCast é gente que gosta de um bom conteúdo, gente que tem um nível muito elevado para consumir bons conteúdos e conteúdos que edificam. Eu já sei disso, porque a audiência do podcast ela é formada por pessoas que entendem que o diálogo ele transforma e ele ajuda as pessoas a evoluírem. Então seja muito bem-vindo e bem-vinda, é um prazer estar com você aqui em mais uma entrevista do YangCast. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Yang e é claro que eu serei o seu anfitrião aqui nesse podcast, sempre guiando você em uma jornada de fé e espiritualidade para que a cada entrevista você cresça e evolua. Então já se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. A produção vai inserir para vocês aí na tela, eles nunca falham, então vai aparecer aí o QR Code do nosso Instagram. Nós que somos agora 2 milhões de seguidores em nosso Instagram e como eu sempre falo, isso é muito mais do que seguidores. São pessoas que todos os dias são alcançadas e tocadas com os cortes do YangCast. Eu gosto até de receber aquelas mensagens, né? Eu vou no meu direct e o pessoal falando assim, pô Yang, o YangCast pra mim já virou uma novela, porque eu já me acostumei, eu tenho que assistir o corte de manhã, da tarde e da noite, senão meu dia não é o mesmo. Então faça parte da nossa comunidade no Instagram e acompanhe todo o conteúdo que nós disponibilizamos para você lá em nosso Instagram. Eu estou recebendo uma convidada muito especial, eu tive o prazer de conhecê-la através até de um grande amigo que está aqui no canal a entrevista dele, que é o Flávio Lira, e eu tive a oportunidade de conhecê-la lá em Balneário Camboriú, fui muito bem recebido, muito bem recepcionado, participei do podcast dela, que é o Ruioscast, né? Até mandar um abraço aqui para toda a equipe lá do Ruios. Fui muito bem recebido e eu falei para ela, cara, eu quero te receber lá em Alphaville pra gente fazer uma entrevista bacana no YangCast, porque eu sei que o seu conteúdo vai agregar para muitas pessoas. E o que é legal é que a fase é uma fase assim tão propícia, é o que eu sempre digo. Não adianta a gente querer acelerar o nosso tempo, não adianta a gente querer colocar as coisas no nosso tempo. Tudo que é no tempo de Deus faz sentido. Amém. E essa entrevista a gente vai falar especificamente sobre casamento, sobre relacionamento e justamente na fase que eu estou aqui com um convite em mãos do casamento da nossa convidada. Então eu quero que vocês recebam aí com muita energia Juliane Lira aqui no YangCast. Seja bem-vinda, é um prazer te receber, minha amiga. Muito obrigada, amigo. Primeiro, para mim é uma honra estar aqui. Eu sou admiradora do podcast, gosto muito de você, acompanho demais. E quando o Flávio me disse que iria estar aqui, eu falei, nossa, que legal, que honra. E agora, sim, ter esse convite para mim foi um presente, de verdade. E ainda nessa semana, que para mim está sendo uma semana especial. É uma semana, não. Essa semana é a semana mais importante da sua vida. É verdade, né? A mais importante da minha vida. Fala por quê para nossa audiência? Vou falar para vocês. Vai acontecer, é um fato. Irei me casar dia 5 e eu tô naquela semana, sabe? Noivas que estão me assistindo, que eu acredito que possa ter algumas noivas aí se preparando para o grande dia. Eu estou há 8 dias do casamento, então você imagina como é que tá o meu coração, né? O coração tá leve? Como tá o coração? Fala um pouco dessa fase, assim, de você estar ali resolvendo a questão da cerimônia, o vestido. Como tá sendo para você? Tá sendo incrível. Primeiro que eu tô vivendo o sonho de menina, da Juju, que eu costumo falar, né? A Juju sonhava em casar num castelo, né, com vestidos de princesa, e eu tô conseguindo realizar isso com a Juliane adulta. Então tá sendo muito especial, porque eu tô cuidando dos mínimos detalhes. Vai ser num castelo, da forma como eu sempre sonhei, coisas, né, voltadas à realeza, né? Eu sempre fui fã da Cinderela, do sapatinho de cristal. Sempre gostei. De casar assim no castelo. Isso, nossa, sempre foi o meu sonho. Então hoje eu tô vivendo o sonho da Juju. E aí também tô dizendo pra Juliane que todo sonho tem que ser vivido e realizado. Então tô realizando um sonho. Todo sonho tem que ser vivido e realizado. Eu tenho uma frase que eu vi no Instagram essa semana e eu fiquei com ela na mente, né? A melhor etapa da vida é aquela etapa que a gente começa a viver o resultado das nossas orações. Verdade. Que essas fases são fases que geralmente elas vêm acompanhadas com o abraço de Deus e com a mensagem de que eu sempre disse para você, meu filho, que valeria a pena. Verdade. Você sente um pouco disso? O quanto você orou por isso e como é viver essa fase de realizar esses sonhos? Eu orei muito por isso. Primeiro porque eu sempre pensei que isso era um sonho de criança. Eu nunca pensei em uma mulher realizar esse sonho. Sim. Me olhando hoje, né, com as responsabilidades que eu tenho hoje, com a vida que eu tenho hoje, falei, não, essa é loucura, pensar em casar num castelo. E ainda imaginar, lá vem o Alan no cavalo branco, né? Ele vai vir no cavalo? Não venho. É só brincadeira. Quem sabe, né? Alan. Mais fácil ele aparecer no jet. No jet, Ele gosta muito.
Mas, assim, tá sendo muito especial, porque Deus tá me lembrando disso. Que a gente, os nossos sonhos, aqueles ocultos que a gente nem lembra, Deus faz questão de realizar. Porque Ele é aquele Deus que realiza os sonhos mais verdadeiros do nosso coração. E não tem como eu não lembrar da Juju e não pensar que esse sonho era um verdadeiro sonho da identidade que Deus me deu. Porque isso lá atrás, eu sonhava com isso, menina. Então, hoje eu consigo pensar assim, meu Deus é tão zeloso que Ele tá fazendo realizar o sonho da Juju. Não é da Lá de Juliane, trás. é a da Juju, a criança lá, a menina que viu os filmes da Cinderela. Sim. Né? Então, eu tô realizando esse sonho e sei que tem a mão de Deus em tudo. Porque quando nós tomamos a decisão, eu e a Alan, de nos casarmos, foi exatamente assim. Eu falei pra ele, Alan, mas eu quero casar como eu sempre sonhei. E aí, quando eu pensei num castelo, o castelo tinha como a gente colocar. Tinha como colocar. Porque quando eu pensei no Sim. buffet, quem iria fazer as decorações, estavam disponíveis na data. Sim. Então, assim, foi exatamente a mão de Deus falando assim, vai acontecer conforme você sonhou, filha. Não é conforme as pessoas ou a atualidade quer. Conforme a Juju sonhou. Exatamente do mesmo tamanho que é o seu sonho, será a realização. É isso aí. Hoje, né, quando a gente fala sobre casamento, e é um tema que eu quero falar com você, nós viemos agora num período pós-pandêmico, né, pós-pandemia. Sim, verdade. Onde os casais, eles eram acostumados a estarem juntos, às vezes 5, 6 horas por dia, e numa pandemia eles foram obrigados a conviverem 24 horas. Verdade. E isso mostrou muitos desafios, como, por exemplo, o desafio de lidar 24 horas por dia com o seu cônjuge, com a pessoa que você casou. Isso fez com que, após a pandemia, aumentasse absurdamente a quantidade de divórcios. Hoje, o Brasil, ele é um dos países onde mais tem divórcio, onde mais ocorre divórcio. E aí eu queria entender, pegando pelo contexto espiritual, onde que começa um divórcio? Porque a gente sabe que o divórcio não começa quando um olha para o outro e fala, ó, vamos assinar e cada um para o seu lado. Ele começa antes. E onde é esse ponto que começa um divórcio e como você ter essa visão espiritual para se prevenir e não divorciar? Assim, falando assim bem friamente sobre um divórcio, eu acredito que o divórcio ele começa quando a gente começa a se comparar, a achar que a nossa vida tem que ser igual à do vizinho, igual a da fulana da frente, o da novela, o do filme, o que a gente vê na igreja, o que a gente vê em qualquer outro lugar. Nós começamos a comparar. E aí a gente olha para um relacionamento que tá ali e fala, mas o meu não é assim. Eu vi ele hoje aqui, ele levou a esposa para ir num jantar, mas poxa, ele não tá me levando. Começa a gerar uma comparação e uma cobrança. Porque, infelizmente, a sociedade, ela impõe um padrão. Né? Principalmente a sociedade brasileira. Pelo menos é o que eu sinto. Quando eu viajo para fora, eu vejo que não existe um padrão exato. Mas no Brasil eu vejo um padrão. Né? É louco isso. E no relacionamento existe um padrão também. Né? E aí você vê um casal ali, onde ele tem um ato que ele fez ali, que eu presenciei, porque passei naquele momento, vi um esposo presenteando a esposa com um carro, com um laço em cima. E ela, meu amor, muito obrigada. E aí você vai para casa e fala, mas por que ele não me presenteou? Mas por que fulano não fez isso pra mim? Aí você começa a querer se comparar e começa a achar que o seu relacionamento está errado. Mas ninguém quer entender o processo. Muitas vezes um casal estão ali se presenteando, ou o marido está dando aquilo para a esposa por conta de uma construção e de um processo vivido a dois. Que às vezes a mulher ela não quer pagar o preço em casal, mas ela quer cobrar de forma de casal. Mas Exato. pagar o preço ela não Uau. quer. Né? Ela quer, você tem que me dar tudo, né? Você tem que me dar, sustentar a casa, você tem que me dar tudo bom e do melhor, mas dá teu jeito aí, eu vou ficar aqui. Ela não quer construir nada em conjunto. Aí você pega uma mulher como essa, que começa a querer comparar o casamento dela com outra pessoa, ela começa a deduzir coisas que não são a verdade. Então a gente erra muito em querer o tempo todo se comparar com as pessoas, porque ninguém sabe o que por dentro acontece. Ninguém sabe qual é o processo que você viveu com a sua esposa para ter hoje o teu casamento. Ninguém sabe o que eu vivi com o Alan para ter hoje o nosso casamento. É muito bonito chegar hoje e me ver no castelo casando, mas quem viu o processo dos dias que a gente passou chorando, onde eu falei, cara, isso aqui é difícil demais para mim. Eu não sei se eu quero isso, eu sei se eu quero. Vamos orar, vamos corrigir, isso tá errado, conserta. Não vamos trocar, vamos consertar, dá jeito. Né? Então, o processo ninguém assiste. Aí começa a vir o divórcio por isso, pela comparação. Aí compara com a amiga, aí eu também, isso é bíblico, e eu também acredito, eu tenho convicção disso, que a sabedoria habita na multidão de conselhos, e a pessoa vai buscar conselhos com pessoas que não têm casamentos bem-sucedidos. Muitas das vezes nem é casado, ele vai te dar um conselho. Ele vai te dar uma opinião que às vezes não é a realidade dele,
Ele vai te dizer, olha, você trata a sua esposa assim, você faz isso com seu esposo. Aí tu vai olhar pra vida dele, qual é o exemplo que ele tá te dando para que ele possa te aconselhar? Não tem. Não tem. Aí a mulher, muitas vezes, ela tá ali num salão, ou tá numa academia, ou tá no trabalho dela, ela vai buscar ali um apoio de uma amiga, que às vezes não tem um casamento sólido, fortificado na rocha, para te dar um conselho sábio naquele momento desafiador. Porque todo mundo tem um momento desafiador. Sim. Todo mundo, Sim. assim, não vou generalizar, mas o que eu penso, da minha forma muito racional, todo tem um pensamento um dia de falar, não sei se eu quero isso pra minha vida mais, eu tô de saco cheio. E aí, você vai pegar um conselho com alguém que quer ouvir isso, e ela fala assim, aí é a hora que a gente vê, né, que tem uns levantes do inimigo, que é a hora que a pessoa te dá um conselho que acaba com a tua vida. Acaba com a tua vida. E principalmente na fase atual, que tem muitos casais que gostam de ficar vendo casal de internet e achar que é perfeito, que é a lindo. parte que ninguém te conta, né? Porque, assim, é como diz o ditado, a grama do vizinho sempre parece ser mais verde que a sua. Verdade. Mas, às vezes, quando você chega perto, você vê que é sintética, né? Então, acontece muito isso das pessoas, elas verem um casal, o casal da internet. Nossa, como o casamento da fulana ali é perfeito. Ele é incrível, ela também. Nem sempre, cara, né? A gente só mostra aquilo que nós queremos mostrar. Exatamente. Quem é que vai mostrar brigando? Quem vai postar? Ninguém. A não ser as pessoas que ganham curtidas com isso. Porque tem gente que ganha também, né? A internet é uma terra sem lei. Mas eu digo assim, só pessoas que ganham dinheiro com isso, que a maioria só quer mostrar quando tá bem, quando tá se abraçando, quando tem a foto bonita, quando tá viajando, quando tá ganhando joia, quando tá... a vida perfeita. A vida perfeita. Você vai no Instagram lá, entra no meu Instagram, é perfeita a minha vida. Agora mostra lá o dia que eu tô estressada, irritada, que eu não quero falar com ninguém, que eu tô brava. Não vou postar eu lá emburrada. Não posto. Essa parte ninguém mostra. Ó, esse ponto também eu achei muito valioso, Ju, a questão do conselho. O quanto é importante você tomar muito cuidado com esse negócio de ficar recebendo uma amiga dentro de casa para te aconselhar sobre o seu casamento. Verdade. Isso, para mim, assim, é algo crucial. Porque se hoje você quer buscar um conselho, cara, primeiro você analisa essa pessoa. Ela tem o casamento que eu gostaria de ter? Primeiro, eu vou avaliar isso. Segundo, ela se comporta como eu acredito que seja a forma correta? Sim. Terceiro, ela tem os resultados que eu quero ter? Não tem? Por que eu tô buscando conselho com alguém que não tá onde eu quero estar? Que não tá com um casamento onde eu quero que o meu fique, como esteja? Por que ela vai me aconselhar? Como ela vai me aconselhar com algo? A gente também tem que ser racional até para isso. Como é que eu vou pedir conselho de uma pessoa que não tem o resultado que eu preciso? Vamos agora simbolizar, eu vou num dentista. O cara tá me colocando uma lente nos dentes, eu olho pro dente dele podre. Eu vou acreditar que ele vai colocar uma lente boa no meu dente? Se ele não consertou o dele? Eu vou malhar na academia, um personal lá, fora de forma, eu vou olhar, ele não vai conseguir me dar o shape, porque ele não tem o shape. Uau. Entende? Então as pessoas também têm que pensar nesse tipo de conselhos. Qual é o resultado que essa pessoa tem para que ela possa me dar um conselho assertivo? Porque eu quero, se ela vai me dar conselho, porque eu quero ter o que ela tem. Agora, beleza, se ela não tem um casamento que eu quero, que eu almejo, se ela não tem o resultado que eu quero, qual é o meu interesse com essa pessoa? É carência? Eu só quero que alguém me ouça, que fique me ouvindo? Então eu vou atrás de um psicólogo. Exato. Melhor. Porque ele vai só me ouvir, não precisa saber da vida dele nem dos resultados dele. A obrigação dele é me ouvir e a minha obrigação é falar. E tá tudo bem. Agora, se é um conselho, ela tem que ter base para te aconselhar. E base só tem com resultado. Resultado. Qual é o seu resultado? Qual é o seu resultado? Para poder avaliar se o teu conselho me serve. Senão não adianta. Vou falar de casamento com solteiro? Vou falar de saber como vou tratar meu marido com uma mulher que não trata bem o marido dela? Tudo isso é espelho, né? A gente também tem que entender com quem nós pegamos conselhos. Um exemplo é um exemplo claro. Hoje eu estou me casando. Eu pego conselho com a minha mãe? Não. Minha mãe não é casada. Mas é a minha mãe. Mas ela vai conseguir me dar um conselho? Não. Não vai. Isso não tem a ver de eu não honrá-la. Minha mãe continua sendo minha mãe, ela vai me dar conselhos bons em outras áreas, mas no casamento, infelizmente, ela não tem como me aconselhar. Por quê? Porque ela não teve um bom resultado com isso. Agora, eu tenho que buscar quem? Pessoas com bons resultados. Isso não quer dizer que eu estou desonrando a minha mãe. Isso não quer dizer que eu não sou uma boa filha. Ao contrário, eu honro a minha mãe todos os dias da minha vida. Mas isso quer dizer que eu tenho a inteligência de buscar conselho com pessoas que saibam viver o que eu estou passando. E saibam me dizer, Juliane, o caminho é esse. Conselho é para encurtar o problema. Por que eu busco conselho? Porque eu não quero errar. Se eu quiser errar, eu não pego conselho com ninguém. Eu vou sozinha, na minha cabeça, e pedindo a Deus orientação, que é um dos maiores conselheiros que nós temos. Mas se eu quero hoje buscar um conselho, eu tenho que saber, cara, essa pessoa, qual é o resultado dela? Hoje eu busco conselhos com a minha tia. Tem 40 anos de casada. Que, inclusive, é minha madrinha.
Vai saber te aconselhar Vai muito saber me bem. aconselhar. Nos momentos que minha mãe falou assim, filha, por que você escolheu a sua tia para ser a sua madrinha? Falei, mãe, minha tia tem 45 anos de casada. Eu tenho certeza que nos momentos que eu precisar de um conselho, ela vai ser cirúrgica. Minha mãe é verdade, filha. Ela tem mesmo como te falar, porque ela já passou por muita coisa para tocar o casamento dela de pé. E é isso que eu quero. Eu quero chegar aqui com o Sim. Yang daqui a alguns anos. Yang, tô fazendo 10 anos agora aqui de casada com a Alan. Sim. É isso que eu quero na minha vida. A gente não casa pra dar errado. A gente casa pra dar Ninguém certo. casa para separar. Isso Esse é aí. um ponto. Outro ponto também que você falou. Qual que é a sua opinião, por exemplo, sobre pessoas casadas terem amizade com pessoa solteira? Você também acredita que a partir do momento que você casa, você tem que elevar a régua, o nível para Sim. quem você vai se relacionar? Assim, a gente tem que identificar qual é o nível de amizade que nós queremos dentro da nossa casa. Primeiro ponto. É o primeiro ponto. Primeiro ponto. Boa. Eu quero saber quais tipos de amizades que hoje acrescentam no meu relacionamento, que podem estar dentro da minha casa, que vai ser agregador, em vez de trazer contenda, discórdia, problemas que não são meus, que vão começar a vir na minha casa. Primeiro a gente tem que selecionar. Eu quero o quê? Né? Eu tenho clareza. Pronto, eu quero amizades assim aqui, que andem comigo e com meu esposo. É esse nível aqui. Ok. Depois disso, cabe para um casamento, eu estar ali andando com uma amiga que é solteira, que o pensamento dela é as prioridades dela são outras, o assunto dela não tem a ver com o meu, não cabe eu ter essa junção toda. Mas quer dizer, Juliane, que você não faz amizade com solteira? Faço amizade, mas não ando. É normal. Eu tenho uma amiga solteira, a recebo, tudo bem, como é que você tá? Mas eu não tô subindo e descendo com ela, não busco conselhos com ela, não é a pessoa no qual eu vou estar o tempo todo buscando orientações, porque não vai cabe saber. ao meu estilo, né? E aquela coisa, são escolhas. Na vida a gente tem que saber escolher o que quer e o que não quer. Exato. Não vamos conseguir agradar todo mundo, né? E nem Deus agradou a todos. Então, como é que nós vamos agradar todo mundo? Vai ter pessoas que vão dizer, poxa, Juliane não anda comigo só porque eu sou solteira? Infelizmente. Você não entenderia, mas é isso, não dá. Aí, por exemplo, agora o mundo espiritual no casamento. Nessa fase que você está vivendo agora, que você está já na semana praticamente do seu casamento, a organização, etc. Sim. Como está sendo no mundo espiritual? O que você está sentindo no mundo espiritual com relação ao casamento, para que a gente introduza justamente esse tópico, o Sim. mundo espiritual no casamento? Porque tem muitas pessoas que elas acham que o mundo espiritual só existe na igreja, e etc., ou no mundo, enfim. Mas existe também potestades que elas atuam diretamente contra o casamento. Com certeza. Como tem sido essa sensibilidade e como você enxerga o mundo espiritual no casamento? O mundo espiritual no casamento, ele é muito real. Uhum. Por que eu digo que ele é real? Porque a todo momento, quando você toma uma decisão de casar com uma pessoa, primeiro que a gente está falando do primeiro milagre de Jesus, né? Que ele fez isso em um casamento. Né? Então, é algo tão importante no mundo espiritual. Isso é tão importante para Deus que ele fez o primeiro milagre dele, não foi em qualquer lugar, foi em um casamento. Para ele dizer assim, cara, eu vou me manifestar, mas num casamento, porque é algo que eu vejo que faz sentido a tudo aquilo que ele acredita que nós temos que viver na Terra como filhos. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que existe muitos levantes para que isso não aconteça. Juliane, por que isso não aconteceria? Agora, vamos falar agora pro lado racional. Porque hoje, quando a Juliane se casa, ela não está falando só dela e do Alan. Hoje ela está falando de uma pessoa que influencia outras pessoas. Sim. E essa influência chega a outros lares, que destrói projetos malignos em outras famílias. Por quê? Porque, nossa, a Juliane casou, poxa, que legal, eu também, eu senti agora, eu vi aqui que cerimônia linda, eu também quero casar. Olha onde tudo isso mexe. Não é só sobre um casamento de duas pessoas. Isso atinge muitas camadas de influência. E isso sim tem um poder espiritual muito grande, porque Deus quer uma união de uma família. É o maior projeto que nós temos hoje, é da família. E quando a gente tem essa clareza e entende que isso é um dos maiores prazeres que Deus quer para todos nós, começam os levantes espirituais. Né? No início que a gente começou a projetar o casamento, faz 10 meses que a gente fez uma programação desse casamento. E aí, quando chegou no início desse mês, a gente falou assim, vamos abrir um jejum e vamos orar. Porque eu quero que a gente ore junto, para que Deus, nesse tempo, até a data do nosso casamento, ele nos mostre quais são os defeitos que nós temos que corrigir um no outro. Uau! Nós oramos isso juntos. Chegamos, oramos, falamos assim, Senhor, estamos aqui prestes a 30 dias do maior sim que nós vamos dar nas nossas vidas e que nós não queremos retroceder. Nós queremos que nesse tempo o Senhor nos apresente os defeitos, os problemas, que nós vamos ter que corrigir um no outro, para que isso aqui nunca termine. Então, a gente apresentou a Deus também os problemas que a gente sabe que nós temos. Que a gente, às vezes, não quer reconhecer que eu tenho um problema, que ele também tem,
Mas o além do problema é a vontade de fazer dar certo. Então, nós apresentamos isso para Deus. Deus, nos ajude a consertar aquilo que a gente não está vendo. Mas nos mostre nesses 30 dias. E durante 30 dias, a gente está passando por relevantes que nunca aconteceram na minha união com o Alan em 7 anos. Eu nunca vivi o que eu vivi com ele agora em 30 dias. 30 dias. Em 30 dias. Problemas que isso nunca aconteceram. Formas que ele conduziu coisas na família dele que ele nunca mostrou isso pra mim. E que eu falei, caraca, olha isso. Sabe, assim, você vê claramente que isso era o mundo espiritual levantando tudo. Né? Porque é óbvio que o inimigo tá muito irritado com tudo que tá acontecendo. E a gente fez aquela oração e Deus também fez a questão assim, olha, isso aqui tá errado, corrija isso. Enxergue que ele precisa de orientação nisso. Nossa. Enxerga que ela precisa de orientação naquilo. Sabe? Então, isso foi um poder de uma oração de um casal. Né? E também nos colocando na humildade e na dependência de Deus. Só Ele para nos ajudar nesse processo. Não tem especialista, não tem fórmula. Não tem coach, tipo assim, que hoje em dia tem coach para casamento, não adianta. A oração continua sendo o melhor remédio para um casamento. Com certeza. Eu digo porque eu estou vivendo isso. Se não fosse essa oração, poderia estar acontecendo tantos levantes que eu não saberia. Olha o cuidado de Deus, de me fazer ter essa clareza de que nós oramos por isso. E se eu estivesse passando por isso sem nenhuma base? Do nada ele fizesse coisas que ele nunca fez. E eu falar assim, que isso? Será que eu estou errando? A dúvida no meu coração. Ia começar a vir a... E aí, nos momentos de desafio que nós estamos tendo esse mês, sabe o que mais Deus confirmou no meu coração? Eu estou te mostrando o que tem que ser corrigido. Meu Deus. Olha isso. Olha só o poder dessa oração. Poderia ter sido um dos maiores problemas que eu poderia viver com ele. Mas Deus está me mostrando, ó, é isso aqui que você tem que corrigir. O que precisa ser corrigido. O que precisa ser corrigido é isso. Olha os problemas aí. Eu não tô camuflando, tá aqui. E tudo que você pede, basicamente a própria Bíblia diz, né? O que você pede em oração, a oração, ela tem um poder assim... absurdo. É absurdo. E você até aconselharia, Ju, qual que seria o seu conselho, por exemplo, hoje, para uma moça que ela vai casar, tá prestes a casar, vivendo toda essa questão das emoções, a flor da pele, a ansiedade, etc. Dentro do contexto oração, qual é o maior conselho que você daria para uma noiva que vai casar? Eu digo assim, que ela tem que ser honesta com ela mesma e ter a coragem de orar com o coração aquebrantado. Mostrar para Deus que ela precisa. Ela precisa que Ele esteja no meio de tudo isso. Somente Ele para poder mostrar aquilo que, humanamente falando, nós não vamos conseguir. Então, se ela não se colocar nesse ponto de filha dependente de Deus para que Ele faça o que precisa ser feito, Ele não vai conseguir atuar onde Ele precisa. Deus precisa que a gente também mostre a nossa fragilidade. Deus, eu preciso que o Senhor corrija isso, porque eu quero que dê certo. Então, primeiro, a minha vontade de dar certo tem que existir. E, em segundo momento, a minha dependência, sabendo que o único que pode me ajudar nessa situação é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Esse seria, então, o maior conselho. Ela ter justamente essa sinceridade com ela mesma. Com ela mesma. Mostrar com ela, ó, isso aqui me incomoda, isso aqui eu não admito, isso aqui é algo que ele faz que me irrita muito. Do simples, de não pegar um copo e colocar na pia, ao de ele sair para trabalhar e voltar tarde, não cumprir um horário que estabeleceu comigo. Coisas simples que você disse, eu não vou falar sobre isso. Fala. Porque é nas coisas simples que acumulam as grandes coisas. É nas pequenas coisas que acontecem as grandes coisas. Né? Então, ela sendo honesta com ela mesma nesses pontos, Deus começa a tratar. Tratar nela mesma, não só nele, nela. Nela, que é o que acontece comigo. Hoje eu tenho um tratamento não só no Alan, em mim. Entende? Sim. Em mim, eu consigo hoje absorver e entender, cara, eu sei porque eu tô passando por isso. Eu entendo que é um processo, que a gente tá corrigindo, e eu pedi isso. Sim. E qual a importância, por exemplo, de entender que num casamento nem tudo é racional? Porque quando você hoje entende que você acorda de manhã com um cara que você ama, que você disse que ama, que quer estar junto, que divide todos os dias, e simplesmente depois do almoço tu quer matar ele, você vê que isso não é racional. Não é normal. Não é. Não tem como tu amar e odiar uma pessoa no mesmo dia, com tanta intencionalidade. Que isso que acontece no casamento. De manhã tu acorda colocando café da manhã pro teu marido, à tarde tu tá querendo dar uma bicuda nas coisas dele, quando ele te irrita. Então isso tem um delay muito assim, de fora da racionalidade tão grande, que até com um funcionário, quando ele te faz alguma coisa de errado na tua empresa, que você fala assim, cara, ele não devia ter feito isso. Aí o que você pensa em empreendedor falando? Cara, eu tenho que treinar mais. Não, alguma coisa tá errada aqui. Ele executou errado, alguma coisa a gente tá falhando no operacional. Tu não pensa na hora, vou descartá-lo. No casamento, não. A gente, de manhã eu te amo, à tarde vai-te embora. Eu vi até um meme esses tempos no Instagram que fala assim, uma mulher postou falando assim, cara, não sei porquê, mas toda vez que eu começo a limpar a casa, me dá muita raiva do meu... Tá vendo como existe um negócio? É uma coisa sobrenatural, não tem como dizer que isso é racional.
Porque racionalmente falando, vamos dizer de um filho, no caso porque eu sou mãe. Sim. Eu sei hoje, quando meu filho faz alguma coisa de errado, o meu sentimento é qual? Eu quero corrigir, mas não quero matá-lo. Né? Eu falo assim, eu não quero matá-lo. Eu falo, Exato. não, aqui, filho, não faz mais, tá de castigo, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Mas ali, rapidamente, a gente ainda fica com o coração ainda assim, porque é muito amor. É muito amor. Né? Você faz assim, caraca, eu amo demais meu filho. Eu tô ali colocando ele de castigo, mas tá doendo mais em mim do que nele. E isso é o quê? A plenitude do amor. Num cônjuge é a mesma coisa. Você também ama tanto quanto. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Alan daria a vida por mim, como eu daria a minha vida por ele. Mas existe uma coisa tão fora da racionalidade que tem dia que eu quero matá-lo. Não é racional isso. Então a gente tem que entender que existe um mundo espiritual em cima de um relacionamento. Não é normal a gente estar com tantos... existir um gap tão grande de amar e odiar uma pessoa tão rapidamente como a gente sente. É coisa do É casamento. coisa do casamento. E aí, por exemplo, Ju, o meu cônjuge, ele não está concordando mais comigo. Isso pode ser um sinal de que ele não me ama mais? Não mesmo. Aí eu falo isso direto. Como pode? Só porque eu não concordo com a pessoa, eu não mais o amo. Ou ele não me ama mais. Ah, a gente não gosta mais de ver filmes juntos. Ah, meu Deus, nos desconectamos. Acabou a essência. Nos perdemos no caminho. Não, por que a gente acha que as pessoas têm que ser de um jeito e têm que morrer daquele jeito? Por que as pessoas não podem mudar? Legal. Por que as pessoas não podem mudar num relacionamento? Aí eu falo. Aí a gente fala assim, mas quando eu casei com você, você não você não assim, gostava de jogar bola. Agora você gosta. Ah, mas você não era assim. Por que você agora mudou? Por que não pode mudar? Por que eu não posso parar de tomar Coca e tomar Fanta? Por que no casamento, no relacionamento a dois, se você muda, você não é mais a pessoa que eu sonhei? A gente não pode achar que a gente é Gabriela, que nasceu assim e vai morrer assim. Exato. Porque nós somos seres humanos, a gente evolui. Possa ser que um dia eu não gostava mais de futebol, mas eu entendi que futebol é uma atividade bacana, que inclusive eu faço networks interessantes lá. Então agora eu vou fazer um futebol. Por que eu não posso mudar? Então a gente tem que parar de achar que as pessoas não podem mudar e se ela não concorda mais com você, porque você não mais o ama ou ele não mais te ama. E não existe isso. A gente tem que entender que somos seres humanos, que a gente muda de ideia e tá tudo bem. Tá tudo bem, vai acontecer. Bem, vai acontecer. E aí é nesse ponto que é muito interessante, por exemplo, muitas mulheres elas falam isso, né? Ou vice-versa também. Ah, o meu cônjuge ele não está mais concordando comigo como antes. Será que ele deixou de me amar? Não, é justamente como a Ju falou. Você, ou mulher, você que vai casar, homem, você que vai casar, acredite e já se conscientize disso. Muito provável que essa pessoa aí que você vai casar, daqui a 5, 10 anos, ela vai ser uma pessoa completamente diferente. Porque verdade. as pessoas, elas mudam, o ser humano muda. Aí vem um outro contexto. Quando nós temos cabeças diferentes, pessoas mudando, tanto o esposo quanto a esposa tá ali, vai vivendo, vai mudando. Sim. Como é importante, né? Eu costumo dizer assim que a mulher sábia, ela edifica a sua casa porque a mulher sábia, ela entende que se ela for sábia e estratégica, ela tem o marido na mão. Né? Com Porque certeza. mulher, o homem pode falar, Pode falar. olha, eu posso falar assim, não, é assim, eu vou fazer isso aqui, mas a mulher sábia e estratégica, ela tem o homem na mão. E qual que é a importância da mulher, ela saber ser estratégica? Para evitar conflito, para evitar aquela questão de, não, eu quero isso aqui, e o esposo, não, eu quero isso aqui, vai ter que ser assim. Qual o caminho para que uma mulher comece a desenvolver essa estratégia para ela conseguir trazer o marido sem conflito? Sem conflito, ó. Pra poder eu fazer essas coisas sem Vai conflito... anotando aí, hein, isso aqui, muito anota. Tempo foi muito tempo de briga, de mesa. De aprendizado. Não foi assim, não. Cheguei, foi simples e acabou. O que hoje eu vejo com clareza é que se hoje uma mulher entende que o homem, quando ele busca nela um apoio, é porque ela é importante. Se ela busca, hoje se um homem fala assim, ó, eu vou chegar aqui hoje, o primeiro ponto ela tem que entender esse cenário. Poxa, se ele está buscando a minha validação, eu sou importante. Ponto. Isso você já está saindo na frente. Segundo momento, se a mulher entende que se ele está buscando um apoio dela e ela vai dar conselhos, ela também tem que ser a que vai apresentar os parâmetros. Olha, Alan, você quer hoje, meu bem, um exemplo. Alan, nós queremos comprar um carro esportivo.
amor, tô pensando em comprar um carro e tal, ele tá vindo falar com você. Primeiro ponto, isso é muito positivo, ele tá te comunicando. Te validando, Te né? validando, o que você acha, né? Isso é muito bom. Chegar nesse nível já é um nível de maturidade absurdo. Então, parabéns para quem faz esse ato. Né? Então, quando você faz isso, o que a mulher ela tem que fazer naquele momento? Não cabe a ela incorporar o pai e a mãe. Não vai porque não tem condições, porque isso vai onerar nisso, porque não adianta ela apresentar todos os cenários ruins. Ela tem que chegar assim, cara, vamos fazer o seguinte, você acha que a gente deve comprar esse carro aqui? No meu pensamento, a gente tem que priorizar nesse momento isso, isso e isso, por esse motivo. Mas se você assumir a responsabilidade de comprar esse carro e ainda arcar com isso, eu tô contigo. E deixa a decisão na mão dele. Ó. Não precisou gritar. Não precisei gritar. Não precisei falar que não vai comprar, que a gente não tá com condições de fazer isso nesse orçamento. Não precisei fazer nada disso. Eu só mostrei pra eles 2 cenários. Você tem condições hoje, nisso que você tá me apresentando, assumir essas 2 situações? Se você pode, meu amor, eu estou com você. Sabe o que ele ia pensar 2 vezes? Vou pensar melhor. Você tá certa. Pensei melhor a gente esperar um pouco. Aí se eu chegar e dizer, não, o orçamento não dá, a nossa prioridade agora é essa casa, nós temos que comprar essa casa, nós temos que reformar esse banheiro, nós temos que fazer isso. Como é que ele se sente? Meu Deus, a minha mãe tá aqui. Não deixa fazer nada, tudo reclama, nada do jeito que ela quer, tudo tem que ser como ela quer. Por quê? Porque a gente só tá ali mostrando os problemas. Mas se você mostrar a responsabilidade do ato, acabou, a decisão é dele. Ou seja, você tem uma estratégia de, ao invés de debater e ali você apresentar criar... os cenários. Acabou. Tá aqui, ó. Porque quando a gente fala assim, olha, não faz Muito isso bom. por isso, no fim das contas, a gente só tá falando das consequências desse ato. Não sobre Sim. ele comprar ou não. Se você mostra as consequências, ó, a consequência é essa. Mas se você acha que se você fizer isso aqui não vai acontecer, eu tô contigo. Então, o quanto você julga como importante a maturidade da mulher no casamento? 80%. 80%? 80%. Porque o homem, ele já tem essa proporção de vida de ser guiado. O homem, ele gosta de ser guiado, ser Sim. orientado, né? Sim. A gente fala assim, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Ela que movimenta para onde a sim. cabeça vira. Então, o homem, ele quer ser guiado. Então, se você tem hoje uma mulher que entende isso, que a sabedoria habita nela, ela vai estar o tempo todo buscando ser mais sábia para que esse relacionamento dê certo. Porque o homem, ele toma atitudes muito, muito irracionais, emocionais, né? O homem, ele tem muita testosterona, ele quer fazer, se eu consigo. Isso vem da essência masculina. E a mulher, ela também tem que entender que a essência dela tem que se encontrar com tudo isso. Porque não tem como você chegar hoje para um cara e dizer assim, você não vai fazer mais nada, quem vai fazer agora, que vai decidir sou eu. Fatalmente você vai matar o seu marido a longo prazo. Porque ele vai dizer, cara, eu sirvo para quê nessa casa? Para nada? E vice-versa também, né? vice-versa. Porque às vezes o homem também ele é muito assim. Às vezes muitos homens eles acabam negligenciando o poder de decisão de uma mulher. O quanto a mulher ela é importantíssima para o homem, né? O quanto a mulher para casa, para o lar. E aí tem muitos homens que eles decidem, por ser o provedor, eles tomam decisão sem comunicar a mulher e sem querer saber o que a mulher pensa, o que é um grande erro. É um grande erro, com certeza, porque a vida é dos dois, né? Hoje, se ele cai, ela cai. Hoje, se ele toma um prejuízo, eles tomam um prejuízo. Não existe hoje só um tomar o prejuízo e outro não tomar. Se eles entendem que a vida é uma só, que quando um perde, os dois perdem, eles começam a agir de forma nivelada. Né? Então, tem que ser consultivo, não é porque eu estou pedindo permissão. Não é porque, vou perguntar se a minha mulher deixa, porque as pessoas brincam muito assim, né? E acaba isso gerando uma resenha masculina. Sim. Você quer tal coisa? Vou ver se minha mulher deixa. A minha mulher mandou avisar que eu não quero ir. É isso. Começa a gerar essa brincadeira toda, mas quando eu olho para essa brincadeira, eu penso assim, o fato não é de deixar ou não, é que as consequências são dos dois. Não é mais só dele, não é só dela, é dos dois. Né? Então, quando eles começam a entender isso, aí o homem, com certeza, ele vai pensar 1, 2 vezes antes de tomar qualquer decisão. Ele vai dizer, cara, eu vou consultar ela, porque se hoje eu não pagar a conta de luz, eu e ela que fica no escuro. Se hoje eu não colocar comida, eu e ela que fica sem comer. Se hoje eu não fizer isso, é eu e ela que ficamos sem isso. É eu e ela que tomamos esse processo. Tudo acontece para os dois. Por isso que tem que ser consultivo, qualquer decisão em um casamento, porque a vida é dos dois, não é mais só de um. Não é mais só, é dos dois. É dos dois. E toda decisão que você tomar, ela vai sempre envolver a casa toda, né? Quando tem filhos, a casa toda, toda a família. Toda a família. E com certeza que tem decisões que, às vezes, o casal, se eles não têm essa clareza de que a decisão é dos dois, um quer culpar o outro por qualquer fracasso. Aí a culpa é sua, você que tomou essa decisão.
E tem vezes que eu já presenciei isso, em algumas questões com alguns amigos, que a esposa, ela deixa o cônjuge fazer aquilo, o marido fazer tomar aquela atitude para ver ele errando, para dizer, sabia que a gente ia fazer isso aí, sabia que ia acontecer esse cenário. Porque acho que a melhor forma de corrigir é punir. É punir, Não é assim, porque os dois perdem. A melhor forma de corrigir, literalmente, não é punindo. Não é punir, não é punindo, não é. Se hoje eu vou punir a mim mesma, porque quando eu tô punindo meu marido, eu tô punindo a mim mesma. Porque Sim. se ele hoje cair, fracassar, errar, nós erramos. Não existe ele errou, eu acertei. Nós erramos. Se esse relacionamento der certo, nós acertamos. Nós vencemos. Nós conseguimos. Nós estamos juntos. Se tudo der errado, nós também erramos. Então não tem como hoje eu pegar e ver o meu parceiro fazendo algo de errado e vou deixar ele fazer para ver que vai dar errado. Não, o meu papel é, olha, a gente vai fazer isso aqui vai dar errado. Você tá vendo o que eu tô vendo? Vem cá, olha aqui do meu ângulo. Aqui eu tô vendo que se você virar pra direita, vai bater na moto. Se bater na moto, o cara vai cair da moto. Se o cara cair da moto, ele vai machucar a perna. Se ele machucar a perna, a gente vai ter que levar pro hospital. Se ele ficar sem trabalhar, a família dele precisa que alguém trabalhe por ele. Olha o prejuízo, meu amor, que isso vai dar pra nós todos aqui. Tem todo um contexto. É mostrar a visão. Um panorama. Entendeu? É mostrar a visão. Sabe? Porque às vezes a gente que é mulher, a gente é muito rápida no raciocínio. Mas nem sempre o nosso marido é. E entender isso é um desafio feminino. 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 É feminino. É a mulher que tem que ter É a essa mulher que tem que ter essa compreensão. Porque é o papel dela. É o papel dela. É o papel E dela. o homem, quando, por exemplo, ele... Que tem muito, isso acontece com muita frequência, que é quando a mulher, ela dá um conselho pro homem. Sim. O quanto o homem que faz isso aqui, ele está, assim, cometendo o maior erro da vida dele, que é o esposo que não ouve a mulher quando ela orienta ele acerca de uma amizade, uma sociedade. Quando a mulher chega e fala, ó, não sinto que ele é teu amigo, não sinto que a sociedade é para você entrar, e o homem negligencia isso. Qual é o perigo quando o homem ele age dessa forma? Ele na verdade, ele dá brecha literalmente para que seja instalado o caos na vida dele. Porque se ele não consegue olhar para a pessoa que ele escolheu para estar o resto da vida do lado dele, como uma orientadora, como uma pessoa decisiva na vida dele, ele vai ouvir quem? Quem ele vai ouvir? Se ele não está ouvindo a pessoa que está do lado dele, que está vivendo tudo com ele. Se ela não ouve essa mulher, ele vai ouvir quem? E a pessoa que ela não quer ouvir a orientação de ninguém, ouvir conselhos de ninguém, ela não vai chegar em lugar nenhum. Esse problema não está só no casamento, vai ser em qualquer outra situação na vida dele. Porque se ele não entender que ele precisa ter pessoas ao lado para ajudar na caminhada, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Não tem como, humanamente falando, se você hoje não tiver uma base para que você tome decisões assertivas na sua vida, você não vai conseguir avançar nos negócios, na vida pessoal, em qualquer outra área. Se hoje eu estou numa empresa, por que você tem uma mesa de conselho? Se é tão errado ouvir conselhos, por que hoje é obrigatório em grandes multinacionais ter uma mesa de conselho? Tem conselho de administração. Conselho administrativo, conselho intuitivo, conselho... Por que existem tantos conselhos? E por que a gente também não quer se aconselhar com as pessoas que estão do nosso lado? Que é uma pessoa no qual ninguém obrigou, né? Eu digo assim, que amar filho, pai e mãe é uma obrigação. Por que é uma obrigação que eu falo? Porque você nasceu de você, seu filho, você foi obrigado a amá-lo. Agora o teu cônjuge, não, cara, tu escolheu amar. Você disse, é essa pessoa que eu quero, eu escolhi. Não tinha obrigação nenhuma. E querendo ou não, é a única pessoa que vai ficar do seu lado até os últimos dias, porque ela escolhe ficar com você. Ela escolhe. Não é como o teu filho, que tem a obrigação de te visitar no hospital, te visitar na tua casa, é obrigação sua de filho estar ali com teu pai, com a tua mãe. Mas o teu cônjuge, não. Ele vai estar do teu lado até o resto da sua vida porque ele escolheu. Só porque te ama. Porque te ama e quer estar com você. E quer estar com você. E tem um outro ponto também, que esse também ele é polêmico, que é a mulher que tem um marido como pai. Eu penso assim, que às vezes a maioria, a maior porcentagem é por conta do homem. Sim. Porque o homem ele é muito acostumado a não ouvir a mulher, às vezes ele diminui o papel da mulher em casa, a importância da mulher, toma as decisões sozinhos, faz tudo sozinho e automaticamente a mulher ela entra ali nesse estágio de ver o esposo como pai e não como marido. Qual é o maior perigo disso, quando a mulher vê o homem como pai? O perigo é, primeiro, que ela investe o amor, né? Porque quando você olha para um pai, você olha para uma autoridade na sua vida. Você não olha para uma pessoa que está ali com você e tal, é um relacionamento para uma autoridade. Então, uma autoridade na minha vida. Então, o que fala ali para mim é uma regra, né? É base e tal. Quando uma mulher já começa a olhar para esse parceiro dessa forma, ela já começa a inverter os papéis. O segundo começa a quebrar um pouco da admiração.
Por quê? Porque hoje, quando você olha para um pai, você tem respeito. Primeiro ponto, você ama, obviamente, mas depois você tem muito respeito pelo seu pai. E quando você olha pro teu marido, você não tá olhando pro teu marido como o teu pai, você tá olhando como um irmão. Que você quer crescer junto, que você quer estar junto contigo, que você quer que levante, que aprenda com os erros, que esteja contigo em todas essas travessias, que evolua com você na construção do caráter, dos resultados. E aí eu penso, uma mulher que ela olha para um marido como um pai, ela não se vê ao lado dele, ela se vê atrás dele. Uau, não, uau. Não, tem até que repetir, fantástico. A É, mulher né? que vê o marido como pai, ela não se enxerga ao lado dele, ela se enxerga atrás. Ela não Uau, se chega ao lado. E qual é o maior problema com isso uau, tem? A gente pensando a longo uau. prazo. Qual é o maior problema com isso? É que ela não consegue construir uma história com ele. Porque sempre ela vai olhar com ele com distanciamento. Ele tá lá e eu tô aqui. E o dever dele é fazer por mim, não nós fazermos por nós mesmos. Ela vai sempre olhar assim, ele tá lá, deixa ele fazer, ele consegue. Eu tô aqui, tem tanta coisa pra fazer, eu não sei nem como é que ele vai fazer, só sei que eu quero que ele faça. Porque o pai, quando você tá com um filho no shopping, o teu filho não pergunta se você tá com condições de comprar aquele presente, ele só quer que você dê. Vai dizer assim, mãe, me dá esse carrinho. Filho, hoje não, mãe, por favor, me dá o carrinho. Mãe, eu quero esse carrinho, me dá. O filho não quer saber se você tá com condições, se você se programou pra isso, teve planejamento, ela só quer que você entregue o carrinho pra ele. Quando uma mulher ela vê isso num marido, ela não entende que existe um processo para as coisas serem construídas. Exato. Ela acha que é uma obrigação. Yes. E aí ele começa a se Uau. sentir o quê? Não é minha esposa, ela não tá construindo comigo. Ela tá usufruindo daquilo que eu construo. E aí é quando você começa a se sentir sozinho na caminhada. Gera uma ausência, né? Uma ausência. Aí eu tenho um distanciamento, ela não consegue mais se ver junto, só se vê atrás. E aí ela para de ser um apoio para ser uma âncora. Porque ele pensa, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso para ela também. Já não é, vamos fazer juntos. E olha que é doido que eu vou te dizer aqui, Yang. Eu Cara, conheço. isso é forte. Eu conheço gente, assim, infelizmente, assim, que a gente olha assim, que pensa assim, o cara olha assim e fala, meu Deus, eu vou aqui comprar esse carro. É o carro dos meus sonhos. Vou comprar, nossa, trabalhei pra caramba pra comprar. Ixi, mas eu vou ter que comprar o da minha mulher. Senão ela não vai gostar que eu comprei esse carro. E aí, qual é o sentimento que o cara tem naquele momento? Ela é um peso. Porque o cara que vê a mulher do lado vai dizer assim, eu vou ligar pra ela porque a gente vai comprar os nossos dois juntos. A gente tá com dinheiro, amor. Estamos aqui, conseguimos aqui, vamos comprar nosso carro. Vamos comprar agora esse USB, depois a gente vai comprar um outro junto. O que você acha? Isso é a vibração de quem constrói. Agora, quando o cara não tem isso com a mulher, ele olha pra ela e fala assim, meu Deus, se eu não fizer por ela, ela vai dizer o quê? Que eu não a honro, que eu não ajudo ela em nada. Aí ela começa a virar uma âncora. E esse sentimento dela com ele como pai também é vice-versa. O cara começa a olhar a pessoa e dizer, cara, que isso? E como é que eu fico? Quem me ajuda a carregar esse fardo? Porque a esposa também tem que ajudar isso. Não, Ela tem que ajudar. E é o que você falou, eu achei muito importante. É a questão de isso é frequência de quem, por exemplo, constrói junto, de quem realmente, nos mínimos detalhes. Vamos comprar um carro? Vamos. O nosso carro. Vamos comprar o nosso carro, vamos comprar a nossa casa. Só que quando não tem isso, já é o primeiro sinal de que tem um problema muito grande nesse casamento. Muito grande nesse casamento. E mais ainda, quando não se tem isso, você começa a acostumar uma pessoa a ela viver o ter, não ser. Né? É ter. Eu quero ter. Ter. Eu quero ter São carro. duas coisas diferentes. Totalmente diferente. Agora, nós somos provedores. Nós pagamos o preço juntos, construímos e temos. Somos. Agora, quando a gente não constrói isso, a gente só quer ter. Aí ela só fica o tempo todo, eu quero, porque ela não sabe construir. Ela só gosta de ter. Ela não gosta de ser. Ser provedora contigo. Ser responsável. Ser resiliente. Ser. Quando você afasta a tua esposa desse papel, ela não é mais ser, ela é ter. Ela quer ter tudo que você pode dar pra ela. O que você pode dar pra ela? Toma. Ela quer ter tudo, mas ser, ela não quer. E aí é o grande. Nossa. Aí você entra num problema gigantesco. Porque não adianta você querer ter tudo e não ser nada. Aí daqui a pouco aquele casal, ela para de ser a que tem tudo, porque ela já tem tudo na mão dela. Tudo, e começa a ser depressiva. Ser várias coisas, por quê? Porque ela não sabe o preço de ter, cara. Ela não sabe. Isso é muito sério. É muito sério. Mais ainda, por que um casal, eles conseguem sofrer a dor de a perca de qualquer coisa? Porque eles são isso. Eles pagaram um preço, o processo de construir algo. Sim, por isso, quando juntos, ai meu Deus, vamos tomar um processo, preocupa os dois, caramba, a gente não pode tomar porque eles constroem. Agora, quando tem um casal apartado disso, vou tomar um processo, foi? Por quê? Nem sei por que tomou processo.
Logo mais tu vai ver a história desse casamento. Alguém tá com uma depressão ali dentro. Alguém tá vivendo uma vida apartada da outra. Não é a mesma conexão. Porque o marido acha que o papel dele só é dar. Ter, dar. Não é, cara. Chama pra dentro. Vem cá, vamos ver como é que é o processo aqui dentro. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. É até, por exemplo, justamente o que eu ia te perguntar, como equilibrar? Como você equilibra quando, por exemplo, às vezes o marido ele tá voando, tá lá em cima, vários projetos, e a mulher não, ou vice-versa. A mulher tá lá na frente, porque a mulher hoje ela tá muito além do homem em diversos quesitos. E quando tem esse desnível, a mulher ela tá avançada, tá voando, crescendo, e o homem não. Como alinhar isso? Como equilibrar? Ela tem que entender que é a responsabilidade dela levá-lo pro mesmo nível que ela tá. É a responsabilidade. É responsabilidade, tem que assumir a responsabilidade. Poxa, meu marido não tá no mesmo nível que eu, o que eu posso fazer para que ele esteja? Tá, ele não tá querendo fazer o curso, o que eu posso fazer para mudar isso? Quais são as formas, as estratégias que eu tenho que trazer para que ele entenda qual é o nível que eu estou indo? Porque não adianta só hoje eu me capacitar se meu marido não tiver na mesma frequência que a minha. Vai ter uma hora que ele não vai entender como acontece. Hoje, eu sou uma grande empresária. Tem dias que eu chego em casa e o meu marido vê que eu estou mega estressada. Em vez de ele chegar lá e apontar porque a louça tá lá para lavar ou porque a empregada não fez aquilo, ele fala assim, cara, eu não vou falar muita coisa com ela porque eu sei que o dia dela foi cheio. Que eu sei quais são as atividades que ela tem no trabalho. Então, ele consegue entender, pô, hoje eu vou precisar ser menos porque ela tá um pouco mais. Então, a gente consegue entender um do outro porque sabe que o outro passa. Ele sabe o que acontece no meu cotidiano. Ele vive as minhas dores, não só porque ele trabalha comigo, é porque eu coloco ele dentro de todo esse mecanismo. Eu chego para ele em dia de decisões de conselho, que vão mudar a estratégia da minha empresa, eu vou dizer, senta comigo, eu quero que você escute os conselhos. Porque a gente vai precisar tomar uma decisão muito importante. E se essa decisão for errada, eu e você que vai pagar o preço. Ou seja, se o meu cônjuge não está no mesmo nível que o meu, eu preciso urgente nivelar isso. Nivelar isso. Trazer ele para essa vida. Traz pra dentro. Traz pra dentro. Pô, ele não tem expertise, mas você não tá na hora do amor? Não tá no glamour? Então coloca sentado na mesa. Tem um momento que vai chegar e dizer assim, cara, eu tô entendendo. Eu posso somar assim. Eu posso fazer isso aqui. É uma construção pros dois. A vida não é apartada, é junta. É isso que é o grande problema. As pessoas não conseguem entender que os resultados são dos dois, não é só de um. Se hoje a Juliane tem um resultado absurdo e o Alan não tiver, não tem a ver com o meu resultado e o resultado dele. O nosso resultado é absurdo. Por mais que o dele pode ser 30% do meu, ou se o meu for 30% do dele, mas os nossos dois juntos dá 150. E esse é o nosso resultado. Não é o meu com o dele, é o nosso. Hoje, nós dois fazendo juntos, fazemos 130%. Fazendo juntos. Fazendo juntos. E entender, e é aquilo, é o princípio da maturidade, entender que o seu esposo, a sua esposa, o seu cônjuge não é teu inimigo. Não é. Não pode virar aquela guerra de quem faz mais. E nem né? competição, né, cara? A competição é terrível, né? Quantas vezes a gente já vê por aí? Ah, se ele fez, eu também vou fazer. Ah, mas ela tem, então agora eu quero. Existe uma análise, assim, que eu já vi muito isso acontecer. Também aconteceu isso comigo, tá? Eu já passei isso por isso. Teve um momento da minha vida que eu competia com o Alan e ele comigo. Se ele tinha, eu também tinha que ter. Ah, tá. Você que quer fazer isso, eu também vou fazer. Ah, você vai fazer isso, eu também vou. Ah, é um futebol à noite, eu vou fazer um vôlei de noite. Existia uma competição, porque eu olhava pra ele como um adversário. Por que eu tava olhando com ele dessa forma? Porque eu simplesmente não queria dizer pra ele, à noite eu quero que você fique comigo. Só porque eu não queria assumir que à noite eu não queria que ele fosse no futebol. Eu queria que ele deitasse do meu lado e assistisse uma série. Só que eu queria... Qual é o nosso pensamento como mulher? Que nós somos orgulhosas. Ah, não, eu quero que ele abdique do futebol pra ficar comigo. Por mim, é. Que isso seja de vontade dele. Que eu não precisa nem falar. O óbvio precisa ser dito, minhas amigas. Você precisa falar, olha, à noite não quero que você faça isso. À noite eu não quero que você jogue bola. Tem como você fazer isso por mim? Tem, tudo bem. Então, agora qual é o dia que você vai poder fazer isso? Tal dia, vamos conversar, vamos negociar? Qual é o dia que você quer sair? É dia de quarta, tudo bem. Estratégia, é. Dia de terça nós podemos fazer isso juntos? E acabou, é parar de achar, porque a gente começa a criar um nível de competição, porque a gente quer castigar um ao outro. Ele vai fazer, eu faço também. Ah, ele não me ligou? Não ligo, não. Não me ligou hoje, eu também não vou ligar. Aí fica. Com raiva porque não ligou. Aí querendo que ele adivinhe que não me ligou nem pra desejar bom almoço. E aí o que a gente fica o tempo todo querendo? Que o outro faça aquilo que a gente tem vontade de fazer. Mas a gente tem que ter a maturidade, velho. Meu Deus, uau. A gente tem que ter a maturidade. Caramba, eu acho que ele não me ligou pra me desejar bom almoço. Oi, amor, tudo bem? Você tá na sua rotina aí? Um ótimo almoço pra você, tá bom? Você almoça, tá? Te amo. Acabou. A primeira vez eu fiz, ele não fez de novo, eu ligo de novo. Oi, amor, tudo bem? Hoje eu tô te ligando de novo.
Você almoçou? Aí eu brinco. Na Não me perguntou não, nem me ligou pra saber se eu almocei, né? Mas eu tô te ligando de novo hoje. Que bom que você almoçou, amor, viu? Eu vou fazer até ele repetir. E não vai nem precisar fazer muito. Não vou. E sabe o que eu tenho que entender? Que Uau. isso é importante pra mim, não é pra ele. Então, boa. quando eu faço isso, eu já começo a falar pra ele. A Juliane vai me ligar meio-dia falando porque eu não liguei pra ela, vou ligar logo. E aí, quando ele me liga, eu me sinto bem. Ai, que bom, ele tá cuidando de mim. Oi, amor. Almocei ainda não, tô em reunião, mas vou almoçar já já. Mas de tanto eu fazer, ele começou a fazer também. E tá tudo bem hoje em dia, quando ele faz isso pra mim. Sim. Porque ele fala, cara, eu ligo pra Juliane pra saber se ela já almoçou, que ela gosta quando eu faço isso. E como é que ele sabe? Porque eu falei. Ele não adivinhou. Ele sabe que eu gosto quando ele me pergunta se eu já almocei. Sim. Ele sabe que eu gosto quando ele me pergunta se eu vou ter, qual é a minha reunião até o final do dia, qual é a minha agenda. Ele sabe que eu gosto disso. Como é que ele sabe? Eu falei. Falei, olha, eu gosto que você se preocupe comigo. Isso. Eu gosto que você me ligue quando eu quero perguntando se eu já almocei, que eu me sinto cuidada. Eu gosto quando você liga pra mim quando eu tô viajando e dá boa noite. Eu sinto que eu sou amada. Essas são as formas de amor pra mim. Se você fizer isso pra mim, eu vou me sentir muito amada. Porque às vezes a forma de amor pra ele é só chegar à noite, abraçar e dormir coladinho com ele. Pra ele tá lindo, me ama, é minha esposa, ô glória. E pra mim não, ele se preocupar comigo durante o dia todo, é a minha forma de amor. Que é diferente da dele. Se eu não falar pra ele qual é a minha forma de me sentir amada, como ele vai me amar do jeito que eu quero? Aí começa, né? Aí começa a surgir as competições porque a gente fica com raiva. Que ele não faz aquilo que a gente quer que ele faça, aí a gente quer que ele adivinhe, porque é a obrigação dele adivinhar. Sendo que a linguagem de amor dele nem é essa. Nem é essa. A linguagem dele de amor é outra coisa. É estar lá em casa, é arrumar os meus livros, que ele sabe que eu não gosto que ninguém mexa. É fazer as coisas que ele sabe, os detalhes. Às vezes é isso a linguagem dele de amor pra mim. E aí você tem que ter essa compreensão de qual é a linguagem de amor dele. Como é que ele se sente amado? Porque tem mulher que geralmente ela fala assim, por não entender a linguagem de amor, isso acontece muito, por exemplo, com eu te amo, com palavras de afirmação. Sim. Às vezes tem esposo que a linguagem dele não é a palavra de afirmação. Ele tem, às vezes, dificuldade de dizer que ama, mas ele é aquele cara que tem a dificuldade de dizer que ama, mas tem a facilidade de mostrar que ama. É o cara da presença, é o cara do presente, etc. E aí muitas mulheres elas falam assim, poxa, meu esposo não me ama. Ele não me ama, porque ele não fala pra mim que me ama. Mas a verdade é que a linguagem dele é outra. É diferente. Mas também cabe ao marido também entender qual é a linguagem de amor da mulher. Da mulher. Porque a importância do dizer que ama não é como a gente diz, é como o outro se sente. Quando eu falo... então não é pra mim. Não é pra mim. É entrega. É entrega. Eu falo assim, eu chego e falo assim, pô, eu te amo. O que eu quero quando eu falo isso? Que ele se sinta amado por mim, porque eu tô falando com as minhas palavras. Mas às vezes as minhas palavras não é o suficiente. Ele quer um ato. Ele quer eu tô cuidando de você. Ele quer vamos sair hoje à noite, vamos jantar só nós dois juntos, vamos tirar um tempo, vamos viajar. Essa é a forma que ele se sente amado. Quando ele vira uma prioridade na minha agenda. E como é que eu vou fazer isso se eu não entender qual é a linguagem dele? Se eu não conseguir ter a compreensão de como é que ele se sente amado, para que eu possa fazer isso por ele. Isso também é uma decisão que cabe ao homem e à mulher. Porque também se o homem não quiser entender que a mulher só se sente amada falando, vai ter um momento que ele pode fazer o que for, pode dar 1000 presentes, 1000 viagens, 1000 coisas. Mas o eu te amo vai martelar na mente dela e nunca vai ser o suficiente. E ele vai ter que se adaptar. Isso também é amor. É fazer pelo outro aquilo que é importante pra ele, não pra mim. É entregar aquilo que é importante pra ele. Pra ele, isso é amor. Como é que eu consigo fazer? Isso é amor. É assim que a gente ama. Uau. Não é só sobre nós, né? Uau. Ô, Ju, eu queria agora que você olhasse pra câmera nesse momento e você aconselhasse especificamente uma pessoa que ela pode estar vivendo uma fase muito decisiva no casamento dela, sim, que isso pode estar até direcionando para um divórcio. Queria que você fosse boca de Deus e falasse com essa pessoa. Bom, esse recado vai para você que está passando por desafios que muitas pessoas passam. Não é a primeira nem a segunda, infelizmente não vai ser a única. Mas eu te digo, se você hoje tiver a certeza e acreditar sem duvidar que a escolha que você fez para a sua vida, com essa escolha, com esse casamento, é a melhor coisa da tua vida, você vai arrumar estratégia, você vai ter paciência, você vai conseguir ouvir a voz de Deus e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Lembre, as pessoas não são objetos para que a gente possa trocá-los toda vez que apresentar problemas. A gente tem que entender e acreditar que nós somos solucionadores e que o problema que você tem hoje, nesse casamento, vai ser solucionado porque você acredita sem duvidar.
tenha fé que qualquer relacionamento passa por problemas. Mas o que mantém os relacionamentos firmes de pé é a decisão de estar um ao lado do outro todos os dias. Você tem que ter convicção. Uau, uau. Ô, Ju, antes da gente encerrar, eu queria que, pra quem não sabe, a Ju, a gente, né, ela fala sobre casamento com facilidade, porque é a fase que ela está vivendo Sim. agora, né? Tem o seu casamento, é uma mulher de família, né? De casa, de filhos, esposo, que é extremamente importante. Mas a Ju também, ela tem é o universo, né, Juliana? Juliana, a família Lira é o universo, né? universo de coisas. Nosso podcast hoje, ele atinge não só a camada religiosa, e eu fico muito feliz com isso, né? Hoje nós somos assistidos por políticos, por empresários e etc. E a Ju tem um ecossistema. Eu queria que você falasse um pouco sobre o ecossistema, né? Sobre as mentorias, sobre como que funciona o seu trabalho para os empresários que eles querem potencializar os seus negócios, né? Como eu sempre digo, a mentoria, ela faz você ganhar tempo, né? Porque você tem um mentor que vai te orientar, então você consegue ganhar tempo. Fala um pouco sobre o lado empresarial. O lado empresarial. Da Ju. É o lado que eu mais gosto. É o lado que você mais gosta. Hoje, pra mim, eu tô me sentindo diferente Você aqui. nasceu pra isso, pra business. Eu nasci pra business, eu nasci pra empreender, eu nasci pra escalar negócios, eu nasci pra desenvolver coisas desafiadoras no Brasil. Eu falo Se assim, é desafiador, você eu gosta. tô lá dentro, eu falo isso sempre. E falando assim sobre essa área de negócios, né, falando sobre o ecossistema em um todo, hoje eu atuo dentro de uma empresa de compra de recebíveis no Brasil, nós somos a maior, né? Hoje a maior empresa privada de compra de recebíveis do Brasil hoje é o ICA Selection, no qual eu sou a CEO. Nós temos hoje um grupo ICA, que é uma das maiores empresas de benefícios do Brasil. A gente faz antecipação salarial para funcionário público, a gente faz também aquela parte toda de cartão de benefício, a gente tem todo um parque tecnológico que fornece crédito para as pessoas que precisam na área de funcionalismo público e também para a área de crédito de antecipação de recebíveis para o mercado, os pequenos empreendedores, grandes comércios. Então, a gente faz esse mecanismo aí há 2 décadas, né? Vem através da minha família. Sim. E, por outro lado, a gente também tem todo um ecossistema de mentorias de acompanhamento empresarial, que a gente faz isso dentro do Select Academy, que é onde a gente consegue qualificar empresários, ajudá-los a escalar seus negócios, a romperem tetos de faturamentos que eles não conseguiam romper mais. Então, a gente faz todo um apoio juntamente com o Flávio, que veio aqui contigo. Sim. Flávio Lira, a gente ajuda aí uma comunidade de empresários a romper alguns níveis tanto de entrega de faturamento, como também de mudança de mentalidade, trazendo a identidade, cultura, valores para dentro das suas empresas. A gente trabalha isso aí há 1 ano aqui, praticamente. Alavancando de fato, né? De fato. Hoje, eu posso dizer assim que esse é o meu maior propósito, né? Hoje, quando eu trabalho muito com a área empresarial, eu vejo como pra gente como é que eu posso usar aqui uma palavra? Como para nós é gratificante poder sentar na mesa e ajudar empresários com o que pra gente é tão simples e pra eles é tão, meu Deus, só era isso pra poder a gente estar tendo esse resultado? Só era isso. Então a gente vê assim, o brilho nos olhos assim de, cara, não tem preço. Isso aí pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Sempre tem, né? Sempre tem. E aí a gente executa isso através do Select Academy e o Grupo ICA dentro desse ecossistema financeiro de antecipação de recebíveis. Eu sou empresário e eu tenho dificuldade em alguns pontos na minha empresa, no meu negócio, e eu quero justamente adquirir esse acompanhamento, essa mentoria. Qual é o caminho? É o Instagram? Fica à vontade, pode divulgar. É isso mesmo. Pode procurar o Instagram do Select Academy, mandar lá um direct. Se você está com problema no faturamento da sua empresa, se você quer romper tetos, alcançar os números que você ainda não alcançou, a gente hoje consegue te auxiliar com tecnologia, com consultoria, com estruturação, com a parte de compliance, governança. A gente tem todo um instrumento hoje que consegue auxiliar o empresário a trazer resultados maiores para sua empresa. E também a parte de treinamento de vendas, que é o que eu amo fazer. Treinamento de vendas, Treinamento de vendas. Nós vamos fazer uma entrevista, Ju, para falar especificamente desse outro business. Hoje o tema, ele foi casamento, né? Vamos criar a série Lira, Família Lira. Vamos falar uma próxima entrevista justamente sobre a importância da venda, e eu quero trazer esse conteúdo também. Até porque apesar da igreja estar avançando, e eu fico feliz com isso, hoje o cristão, ele já fala sobre network, o que é bom, né? Ele já fala sobre ter negócios. Eu quero também receber você aqui como uma mulher cristã e empreendedora, para trazer essa luz, a importância do cristão ele empreender, porque, por incrível que pareça,
pleno século atual que nós estamos, muitos cristãos eles têm a dificuldade de lidar com dinheiro, falar sobre dinheiro e sobre prosperidade. Quando os homens mais ricos, né, do mundo foram homens que Deus abençoou esses homens. Nós temos Abraão, nós temos Jó, homens que prosperaram de fato. Então eu quero trazer você aqui especificamente para a gente falar sobre o cristão e a prosperidade. Topa? Vai ser o maior prazer, com certeza. Aí pode me chamar que estarei aqui firme e forte. Então nós vamos ter a Juliane Lira de volta aqui no Youngcast. Ó, eu vou deixar aqui na descrição para vocês as redes sociais da Ju. Então você vem aqui na descrição, só você clicar. Segue ela lá no Instagram dela. Os cortes dessa entrevista já estarão disponibilizados em nosso Instagram, junto com o Instagram da Juliane Lira. Tá aqui na descrição, né? Como tem a questão assim de 2 N's, tem Y, etc. Eu deixo aqui na descrição, você consegue acompanhar. Aproveita e segue ela no Instagram, porque a Ju, ela todos os dias ela tá entregando, faz uma entrega de conteúdos que vai ajudar você a tocar o seu negócio, vai ajudar você a alavancar o seu negócio. E isso pra gente é extremamente importante. Minha amiga, obrigado por essa super entrevista. Obrigada. Fico aqui feliz imaginando a quantidade de mulheres, de homens que serão tocados por essa entrevista. É por isso que a gente faz isso aqui, a gente faz o que faz. É justamente por isso que a gente tem toda essa estrutura aqui para tocar pessoas, né? Às vezes a gente tá aqui sentado na cadeira e a gente não faz noção da quantidade de pessoas que a gente alcança e que assistem, né? Tem pessoas que elas marcam o Young no Instagram e elas tiram foto da TV e caderninho de anotação, anotando cada insight, anotando cada entrega. Então, tenha certeza que hoje você fez algo muito importante para o reino, que é o que a gente prioriza fazer aqui. Eu sempre digo que quando essa mesa aqui ela foi construída, eu não vi, eu não estava lá quando a árvore foi derrubada, quando o ferro, eu não vi essa mesa sendo pronta, mas existe uma verdade que eu sei sobre essa mesa, que essa mesa aqui, ela tem servido de pão para a vida de muitas pessoas. Porque Deus ele tem trago pessoas como você aqui, os convidados do Young, são convidados assim que Deus seleciona para tempos específicos e faz tocar a vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Então, muito obrigado por essa entrega, por essa entrevista, que você continue sendo boca de Deus nessa terra, que Deus continue te honrando. Amém. Muito obrigada mais uma vez, foi incrível. Eu já estou muito ansiosa para o meu retorno, né? Não, já está definido. Depois que ela voltar da lua de mel, claro, tem toda uma agenda, um contexto. Aí a Ju volta aqui pra gente falar especificamente sobre empreendedorismo. Perfeito, combinado. Fechado? Essa foi a Juliane Lira aqui no Young. Eu vou ficando por aqui e eu sei que você também vai ficar por aqui. Por que que eu sei? Porque quem assiste o Young uma vez, a entrega é tão boa que não quer parar de assistir. Então, para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui do lado o próximo episódio. Você vai dar um toque aqui e eu vou te receber na próxima entrevista com um sorriso no rosto e com um novo convidado já na mesa para te entregar uma entrevista que vai edificar a sua vida. Dá um toque aqui que em 3 segundinhos eu já te recebo sorrindo. Vamos lá, te espero até a próxima entrevista.